Paz, Senhor, irmãos. Amém. Salmo número 96. Salmo 96. Erguei ao Eterno um cântico novo. Cantai ao Senhor a terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia, anunciai a sua salvação. Proclamai sua glória entre as nações, entre todos os povos, as suas realizações maravilhosas. Pois o Senhor é magnífico, digno de todo louvor. Ele inspira mais temor que todos os deuses juntos. Todos os deuses dos pagãos não passam de objetos feitos ídolos. Mas o Senhor criou os céus. A majestade e a magnificência estão diante dele. Poder e dignidade no seu santuário. Famílias de povos, tributai ao Senhor e rendei ao Senhor glória e poder. Dedicai ao Senhor a glória do seu nome. Trazei sua devida oferta. Entrai em seus átrios. Prostrai-vos diante do Senhor no esplendor da sua majestade. Tremei diante dele toda a terra inteira. Anunciai entre as nações: o Senhor é rei, sim, o mundo está firme, não será abalado. Alegrem-se os céus e exulte a terra, estronde o mar e tudo o que ele contém. Estejam em festa a campina e tudo quanto nela existe. Regozijem-se todas as árvores da floresta. Cante diante do Senhor, porque ele vem. Amém. Sim, ele vem julgar a terra. Ele governará. Eu imagino que deveria todos os povos que se colocam diante do Senhor fizessem dessa forma. A maneira como a palavra de Deus nos ensina a nos achegar diante do Senhor. Porque quando entramos pelas portas do local onde Deus nos preparou para nos reunir, é para oferecer a Ele o nosso tributo. E o tributo aqui não é imposto, mas o tributo é o nosso elogio, a nossa adoração, dizer a Ele quem Ele é e o que Ele é para todos nós. Ele é Senhor, que domina sobre os céus e terra, e que nós reconhecemos isso, porque quando nós fazemos assim, é um reconhecimento de que nós sabemos que estamos diante do Senhor. Não é diferente de outros lugares. Em todo lugar onde existe um povo, onde tem um povo que se compromete a se reunir para cantar louvores, para ouvir a palavra, eles se achegam diante de Deus. Amém. E diante dele nós devemos nos curvar e adorar e bendizer, porque essa é a certeza que temos. Ele vem julgar a terra. Amém. Amém. E ele vem julgar a terra com justiça. E não só isso, ele vem também, como prometeu, nos levar para a sua santa glória, como nós o esperamos. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença Amém, nesta noite. Jesus. Tu és soberano sobre os céus e terra. Tu és digno de toda a adoração, de todo o louvor, de toda a glória. Nós talvez não encontraríamos a Deus adjetivos, palavras para descrever aquilo que tu és, porque tu és acima de todas as nossas palavras de elogio. Tu és acima de todas as palavras de tributo, Senhor, a ti, porque as nossas palavras são baseadas no nosso raciocínio. Mas o Senhor é digno, Senhor, de muito mais do que aquilo que nós apresentamos ao Senhor. E hoje, Senhor, nos reunimos aqui, Senhor,
na singeleza do nosso coração, Amém. na simplicidade do nosso ser, para oferecer a Ti, Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso cântico a Ti, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, receba no céu, Senhor, e manifeste, Senhor, a Tua glória, Senhor, sobre nós nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ensinar a falar.
calor agora. Na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. É isso mesmo. E isso é uma verdade na nossa vida, porque é Ele que sustenta, nos sustenta. Nas horas das aflições, nas horas da dificuldade, é nele que a gente encontra descanso, é nele que a gente encontra refúgio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
de esperança, sabendo que Deus, Ele continua sendo fiel. E Ele é fiel a nós, não porque em nós exista algum direito. Ele é fiel a nós, não porque existe em nós algum tipo de merecimento, mas Ele é fiel a nós porque isso faz parte do caráter dEle. Ele não tem como ser diferente, a não ser fiel. Isso é uma virtude do nosso Deus, é uma virtude do nosso Pai. Aleluia, glória a Deus. Quem é esse, o Rei da Glória? Ele é Jesus. Aleluia, o Filho do Deus vivo. Glória a Ti. Aleluia. Glória a Deus. Esse tempo aqui de todo mundo fica deitado. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com fala suave surpreende o meu querer, meu coração recorda o perdão que me lavou. E quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Aleluia. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me fez mais.
Te damos toda a honra,
tanto a sua criação, e ao ponto de Ele mesmo se oferecer em resgate de toda a humanidade, de toda a criação. Muitas pessoas não entendem este amor de Deus. Pensam que o amor de Deus é apenas uma manifestação emocional e sentimental. Mas o amor de Deus é renúncia de sua própria glória para trazer para nós a plenitude da glória do Filho sobre nossa vida. Hoje é um dia, e todos os dias são especiais, mas hoje é um dia especial porque hoje nós fazemos a lembrança e trazemos a memória do seu sacrifício. Não só o sacrifício, mas a consumação da nossa salvação. Porque muitos olham para ele como um homem que se sacrificou, como um mártir que ficou na história. Mas ele se manifestou para nos resgatar e abrir as portas do céu para que nós pudéssemos viver com ele eternamente. E ele, Jesus, é esta porta de entrada para todo aquele que crê nele e que se coloque diante dele, o receba como Salvador e Senhor, e se arrependa de seus pecados, entrará por esta porta. Assim como no dia 1º deste mês de julho, um homem que viveu 90 anos, teve seus deslizes como qualquer ser humano tem. 90 anos, mas teve um ministério de choro, de lágrimas, de alegria e de amor a Deus. Entrou pelos portais dos céus, conforme o Senhor perguntou. E está agora desfrutando da presença de Deus, assim como nós também logo estaremos lá, para a glória do nome de Jesus. Vamos orar pelas crianças. O Senhor nos deu, Senhor, os nossos filhos, com a responsabilidade que nós temos de cuidar deles para o Senhor. Cuidar e preparar para que eles possam, Senhor, te conhecer. Que eles possam te conhecer de tal maneira que possam reconhecer a voz do Senhor quando eles recebem a ministração da tua palavra, através daqueles que assim, Senhor, Deus, apresentam a eles, que é o seu professor, a sua professora. Que eles possam estar cheios do Espírito Santo e transmitir essa palavra. Porque certamente, Senhor, tudo aquilo que é feito aqui, Senhor, ficará alojado no coração dessas crianças. Para que quando elas crescerem, Senhor, elas tenham, Senhor, uma base sólida para andar nos caminhos do Senhor e se preparar para a volta do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa, Senhor, esse tempo que eles vão passar ali, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Só louvando de verdade, vamos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Bom, hoje pretendo ser rápida, aliás, é difícil eu não ser rápida, né, nas minhas pregações. Hoje é Santa Ceia, eu ia usar essa Bíblia aqui, mas essa Bíblia, como diz a tia Márcia, não está cooperando para a minha pregação hoje. A tradução dessa Bíblia não está cooperando. Antes de começarmos a falar da palavra, eu gostaria de pedir para os irmãos orarem comigo. Senhor Deus e Pai, diante de Ti que nós estamos.
E sabemos, ó Deus querido, que até mesmo no culto, Senhor, existe uma batalha espiritual, onde Satanás tenta de todas as maneiras, Senhor, arrancar a palavra que foi semeada, Senhor, para que ela não dê fruto, para que ela não frutifique dentro dos nossos corações. E nessa noite eu te peço, Senhor, ó Deus querido, que o Senhor, ó Pai querido, nos guarde, que guarde a nossa mente, que guarde o nosso coração, Senhor. Que possamos, Senhor querido, focar na palavra, Senhor, ó Deus querido, e não desanimarmos, ó Deus dela, Pai, mas que possamos sair daqui, Senhor, na certeza, Senhor querido, que aquilo que o Senhor falou se cumprirá. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ponha as tuas mãos sobre cada mente aqui, Senhor, sobre cada coração aqui, Senhor, e não permita que Satanás venha roubar a palavra lançada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a diferença de força e esforço. Viu o senhor do como é que é o nome que diz, gente? Da mídia? Força versus esforço. Amém? Senão ele coloca outro título na minha pregação. Melhor pode. Nós vamos falar sobre a diferença entre força e esforço. Para vocês, força e esforço é tudo a mesma coisa? Não? Amém? É mistura. Está todo mundo aqui? Tá? Para vocês, força e esforço é tudo a mesma coisa? Está tudo dentro do mesmo pacote? Não, né? Então, nisso a gente já concorda. Força e esforço. Isso. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Quem não tem Bíblia senta perto de um crente. Podemos ler? Amém. Amém? E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E aqui no versículo 6, na minha versão, diz: esforça-te. Existem outras versões que diz o que? Seja forte. Na minha versão é esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém. Aqui Deus, Ele já está dando para Josué as diretrizes do como ele deveria proceder, de como ele deveria agir. Antes, ele já diz para ele o seguinte:
assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você também. Do mesmo jeito, do mesmo modo. A minha garantia, a garantia de que eu vou estar com você, ela já existe. É um fato, é uma realidade, né? Deus não estava condicionando isso, Ele estava dizendo, eu sou com você. Eu estou te mandando. Então Deus já estava falando isso para Josué. E aí no meio desse caminho Ele diz para Josué o quê? Para ele se esforçar. E aí Ele vai dando algumas diretrizes diante desse esforço. É como se Deus estivesse explicando para Josué que tipo de esforço Ele queria que ele tivesse. Não era um esforço diante de uma força. Ele não estava dizendo assim, olha, Josué, você tem tantos 1000 soldados, você tem tantos 1000 cavalos de guerra, você tem tantas 1000 armas, assim, então você está calçado, fique tranquilo, porque diante de todo este aparato, você vai conseguir dar conta da sua guerra. Deus poderia dizer para ele não estava dizendo, olha, os teus soldados estão bem treinados, eles estão avançadíssimos nos treinos deles, nos esforços deles, eles sabem lutar como nenhum povo sabe lutar. Deus não falou isso para Josué. Já de princípio, Deus quis dizer para Josué, não é na tua força e na força de ninguém que vocês vão conseguir ter a posse de toda esta terra que eu te dei. E quando Deus diz isso para Josué, Ele ainda diz para que ele tenha bom ânimo. E ele, no versículo 7, ele diz o que? Tenha muito bom ânimo. É como se Deus dissesse assim, olha meu filho, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Muito difícil. Você já pensou? Você está aqui em Ubatuba e Deus direciona você e diz assim, olha meu filho, a partir de hoje eu quero que você vá para um outro país. Não vou falar uma África da vida não. É para um outro país. Possa ser até um país que não seja uma África. Seja Estados Unidos. Que é o sonho de muita gente. Principalmente agora na situação que a gente está no Brasil aqui, né? Tem muita gente querendo sacar, né? E aí Deus diz assim, então você vai para os Estados Unidos, meu filho, mas tenha muito bom ânimo. Como é que você vai sair daqui? Já com uma pulga atrás da orelha. Porque se Deus está falando para eu ter muito bom ânimo, é sinal que mesmo diante de uma potência, mesmo diante de um país rico, mesmo diante de um país com muitas oportunidades, eu vou ter dificuldades. Né? Então Deus já estava falando isso para Josué. Vocês vão ter dificuldades. Até porque Deus estava dando ao povo de Israel terras onde moravam outras pessoas. Né? Então talvez o povo de Israel, ao sair de lá do Egito, imaginou que Deus ia chegar e falar, esse campo aqui, esse campo ali é de vocês, agora construam. Não. Deus, Ele deu terras que já estavam prontas, com estrutura, né? Com estrutura, mas que tinha gente lá dentro. Então não ia ser algo fácil, algo tranquilo. Então, quando a gente lê Josué, a gente pensa de que circunstâncias, elas podem se opor a nós. Quanto de oposição que a gente tem no dia a dia? Quanto de oposição que a gente tem ao longo da nossa vida? Oposição de pessoas, oposição de circunstâncias. É o tempo todo oposição, muitas oposições que elas surgem para nós. E aqui, Deus fala com Josué o seguinte, cadê o versículo que ele diz assim? Que não poderão resistir. Versículo 5, ele diz o que para Josué? Ninguém te poderá resistir. Então a gente aprende algo com isso.
que oposição a gente vai ter mesmo. Mas ninguém poderá nos resistir. Ninguém poderá resistir a você, poderá resistir a mim. Ninguém poderá resistir. Pode haver oposição do inferno, mas eles não vão resistir. E por que eles não vão resistir? É isso que a gente vai aprender aqui. Então a força, ela está muito ligada à capacidade que nós temos, ao poder que nós temos, à competência que nós temos. A força está ligada a isso. Enquanto ao esforço, o esforço ele tem a ver com o nosso ânimo, o nosso estado de ânimo. O esforço está mais ligado a isso, à mente, ao nosso ser aqui, do que propriamente a força, né? Então a força, ela, para a pessoa que tem força, ela precisa de paciência. A pessoa que tem força, se ela faz alguma coisa, ela precisa de paciência para fazer isso aqui? Ela não precisa, né? Já quem se esforça em algo, ela precisa de ter paciência. Uma pessoa que vai estudar, ela vive uma situação difícil na sua infância, os seus pais eles não conseguiram ter estudos, e aí incentivaram os filhos a estudar, para que através do estudo eles consigam ter uma condição melhor. Então, quando você vai fazer uma faculdade, vai estudar, e aí você tem que estudar, acordar cedo, e isso, você está se esforçando. Não requer sua força, requer o seu esforço, de você todos os dias se levantar e ir até ali, estudar, sabendo de que você está fazendo isso para um propósito. Você tem um alvo, você tem um sentido nisso. Você não precisa aplicar sua força para isso, você precisa se esforçar. E está aí a grande questão de nós como cristãos, que muitas vezes, diante da oposição do inferno, a gente quer resistir ao diabo com a nossa força, mostrando a ele a nossa capacidade. Ele vem com tudo para cima de nós e a gente vai com tudo para cima dele. O diabo chama a gente para estar na esfera dele, porque ali ele domina, mas ele não domina a esfera do esforço, porque aquele que se esforça precisa de longanimidade, aquele que se esforça precisa de paciência, aquele que se esforça precisa de perseverança, e Satanás ele não tem virtude alguma. Tudo que ele faz na truculência, tudo que ele faz por base da força, tudo que ele faz com base no poder. E ele muitas vezes, todas as vezes, todas, é como se ele chegasse para nós e dissesse: vem cá, vem, e começa a dizer para a gente, começa a apontar no dedo, na cara da gente, as coisas. Eu não sei de nada. Para um homem, por exemplo, você não é de nada. Se você vier aqui para baixo, você te arrebenta. É assim que os homens falam? Vem aqui. E aí o homem que está ali sem vigiar, o que ele faz? Ele desce e vai. Vou mostrar para você quem é o covarde aqui. Está achando que? Quantos são os cristãos? Isso no literal dessa situação aqui. No literal dessa situação. Quantos cristãos que chegam e dizem: não, eu sou cristão, mas não dá. Estão querendo demais de mim. Eu sou cristão, mas tudo tem um limite. Não é assim que a gente escuta muito? É desse jeito. Essa semana eu vi não sei o que, eu não sei nem quem é no meu Facebook. A pessoa decidiu colocar lá no Facebook, acho que a briga dela com alguém que eu não sei quem é, né? E aí começou a escrever, e aí no final ela disse: acha que eu sou crente, você acha que eu sou boba? Eu falei: e aí? Até parei de seguir ela, porque eu não sei nem quem é. A pessoa acha o seguinte, que evangelho é só eu de vez em quando sapatear na igreja, ou ir na igreja,
Ou mudar minha roupa? Ou mudar minha língua? Está fácil, irmãos? Está fácil. Se evangelho for eu parar de falar palavrão, como muita gente quando não é crente fala palavrão, parar de falar palavrão, parar de vestir roupinha de piriguete, né? Parar até mesmo de fumar, beber, se ser cristão tu conseguir passar régua nessas questões, está fácil. Está muito fácil. Está mamão com açúcar. Só que não é. Vai muito mais além. Deus, Ele exige de nós muito mais além. Muito mais. Ele não quer que a gente use da nossa força. Ele quer que a gente se esforce. Se esforce em se submeter a Ele. Amém. A submeter o nosso eu a Ele. E não existe inimigo maior do que nós mesmos. Tem? Não tem. Porque a gente é o nosso carrasco, mas também é o nosso defensor. Não é? Quantas são as vezes que a gente passa a mão na gente mesmo? Quantas vezes são que a gente justifica os nossos atos para se preservar? Não é verdade? Para se preservar. E o esforço, ele requer uma luta comigo mesmo. Comigo mesmo. E aí, quando Deus ele exige de Josué isso, e exigiu isso de Josué, e exige isso de nós também, vamos lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A gente tem até um louvor que canta sobre isso, né? Zacarias 4, versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, quando Deus, Ele quer de nós, Ele pede isso para nós, o esforço, diante de uma opressão, diante de uma oposição do inferno, e nós nos esforçamos, Ele está querendo trabalhar em nós valores, virtudes, trabalhar em nós o fruto do Espírito, que quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, Ele já está aqui, Ele já está aqui dentro de nós, mas Ele precisa ser desenvolvido dentro de nós, né? Ele precisa ser desenvolvido, e Ele só é desenvolvido quando a gente se esforça fazer calar a nossa alma, quando a gente se esforça fazer calar o nosso eu, quando a gente se esforça em não fazer as coisas por meio da força. Por meio da força, porque com a gente, por meio da força é muito fácil. Quando eu estou controlando alguém, quando eu controlo alguém, quando eu fico dizendo para as pessoas, não, eu quero que você faça isso, eu estou fazendo isso por meio do quê? Da força. Aparentemente a pessoa está fazendo direitinho na minha frente, mas pelas minhas costas a pessoa está fazendo tudo do jeito que ela quer. Que
pedir os anjos, eles vêm. Só que se Jesus ele cedesse ao apelo de Satanás, ele teria cumprido o propósito, ele não teria cumprido. E muitas vezes Satanás ele fica na nossa cabeça. Usa o poder que você tem, usa a força que você tem, você vai resolver o seu problema. Não é isso que você quer? Você quer resolver o seu problema. Mas muitas vezes a resolução do nosso problema faz com que nós sejamos pessoas que têm um problema resolvido, mas que continuemos carnais. Pessoas com problemas resolvidos, porém pessoas mal resolvidas. E Deus ele vai resolver o nosso problema. Isso aí a gente pode ter certeza. Mas Ele vai resolver na hora dele, no tempo certo, porque no final nós sairemos pessoas com problemas resolvidos, bem resolvidos, com virtudes brotando, todo mundo vendo. Aquele cara que era carrancudo, briguento, parou de ser, por quê? Porque ele permitiu-se ser tratado. Ele se esforçou para calar a alma dele, para colocar a alma dele no lugar dela, se submetendo a Deus. Como é difícil isso, irmãos. Porque muitas vezes você está diante de uma situação que você não quer estar. Muitas vezes você está num lugar que você não quer estar. Muitas vezes você está trabalhando com quem você não gosta. Muitas vezes você está diante de um patrão que você não gosta. E você sai fazendo as coisas diante dos seus sentimentos, das suas emoções. Eu não preciso disso. Mas quase a Rochelle da vida, meu marido tem 2 empregos. Não aceita nada. Porque se sentiu humilhado um pouquinho assim, fala, eu não preciso disso. Eu vou embora daqui. Deus falou para você sair. Deus falou para você virar suas costas. Falou? Muito provável que não. Quando a gente faz as coisas baseadas numa emoção, muito provavelmente a gente deu ouvido para o diabo e foi para Deus. A gente faz aquilo, fez aquilo, na força. Eu não preciso. Eu já ouvi uma pessoa dizendo isso. Sou filha do reino, eu não preciso ser humilhada. Quem é que falou isso pra gente? Quem é que falou isso pra nós? Quem que falou essa mentira pra nós? Né? Então, a pessoa que age por força, ela não precisa de paciência. Ela sai fazendo. Ela tenta prevalecer através de um encontro direto de competência. Quantas são as vezes que as pessoas vão humilhar a gente quer dar carteirada nela? Você está falando que eu não sei disso, mas eu sei sim. Estou falando isso assim para mim, mas eu estudei sim. Eu sei sim. Você está falando isso aqui para mim, mas eu tenho experiência de tantos anos. Se Jesus estivesse pessoalmente com a gente, ele falava, quieto. Quem foi que mandou você falar isso? Gente, você imagine só os profetas de Israel, Elias, Eliseu, se eles usassem da força deles para resolver as suas próprias coisas pessoais. Eu acho que não tinha sobrado um em Israel. Não é verdade? Porque existia o poder de Deus neles. Mas eles não ousaram usar. Assim como Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, assumindo a forma de servo, se esvaziou. Então, o próprio Deus, o próprio Jesus, ele poderia ter feito tudo diferente, né? Feito uma revolução, né? Ter tirado Roma do poder e tudo mais, mas o que isso iria resultar no aqui e no agora? E aí a salvação não existiria, né? Então a gente, ao invés da gente se esforçar no processo, em manter a nossa boca calada muitas vezes, em segurar nossa onda, a gente fica se esforçando, brigando, discutindo, razão,
Sabe quando alguém diz assim, você precisa fazer alguma coisa? Você precisa fazer alguma coisa. Né? Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que tem momentos em que a gente precisa falar. Mas a gente tem que fazer isso diante de uma convicção que é Deus que está nos direcionando para fazer. Na grande maioria das vezes a gente não faz isso debaixo de convicção. A gente faz isso debaixo de um sentimento, de uma emoção. Não vou aguentar isso não. O que é isso? Não é verdade? Não é assim que a gente age? Sejamos sinceros. A gente quer muito difícil. Muito difícil. Então, ao invés de a gente ficar usando a nossa força dos nossos argumentos, agindo, fazendo bico, fechando a cara, fazendo isso ou aquilo, a gente não tem que colocar a nossa força nisso, mas a gente tem que colocar a nossa força no se submeter a Deus. O esforço, ele não vai pela circunstância. O esforço, ele se apoia na promessa. Quando Deus falou para ele assim, olha, se esforce, tenha bom ânimo, ele disse o que para ele? Eu te mandei. Então, veja a promessa que eu tenho. Eu te mandei. Então, se esforce. E veja bem, Josué, ele teve que se esforçar, ele teve esse bom ânimo, e ele teve que contagiar toda uma nação. Você imagine só. Porque se Josué, ele agisse de acordo com os sentimentos dele, porque você imagina uma nação, o tanto de gente difícil que tinha no meio do arraial. Né? Que muitas vezes chegaram para Josué e diziam, Josué, não, eu acho que você não tem que fazer assim, eu acho que você tem que fazer assado. Quantas rebeliões que não tiveram quando Moisés estava dirigindo ali o povo? Quantas foram? Imagina perder o ânimo. O ânimo. Eu tenho que andar animado, sabendo, olha, Deus me prometeu. E a palavra de Deus é a nossa base para o nosso esforço. Ela se baseia na palavra. O esforço se baseia na palavra. Como eu estou alimentando a minha mente? Eu fico alimentando a minha mente do quê? Irmãos, esse negócio de política, a gente tem que colocar assim, de assistir isso, tipo 1% só. Porque se a gente não vigiar, a gente vai ficar alimentando a nossa mente daquilo que Deus não se agrada. Os vídeos que são feitos, as coisas que são feitas, elas são feitas para quê? Para gerar revolta no nosso coração. E do que adianta essa revolta no nosso coração se eu não sou deputada, não sou senadora? Eu posso fazer alguma coisa? Orar. Só para orar é suficiente eu saber uma informação e acabou. Mas a gente fica lá se alimentando. Meu Deus, olha o que? Olha como é que a Janja se vestiu. Olha que a Janja comeu isso. Ah, porque a Janja gastou isso. Porque a Janja gastou aquilo. Ah, porque ela usou o avião da Fábio para isso, para aquilo. Olha o Alexandre de Moraes que foi com a Janja no avião. E imagina o que eles conversaram. E aí a gente vai ficando. Aquilo vai pegando uma revolta. Que a gente começa a dizer: onde está Deus? A gente começa a ficar nesse nível de desespero, irmãos. A gente tem vivido uma situação no Brasil como de 2014, onde os negócios estão parados, onde as vendas não acontecem, onde os aluguéis não acontecem. É isso que a gente está vivendo aqui no Brasil agora. O que eu, como crente, como cristão, tenho que fazer? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor, ainda assim eu vou confiar no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação. Eu vou trazer sobre a minha mente a palavra do Senhor, que não mente, que não muda, que continua a mesma. Ela é geradora de força. Recarrega sua bateria na palavra de Deus. Para de ficar alimentando com aquilo que não é bom. Para de ficar alimentando a sua mente de McDonald's, de fast food. Porque é isso. Quando a gente começa a se alimentar dessas coisas, é isso que a gente está fazendo. Parece que está alimentando a nossa fome, mas na verdade está fazendo mal para o nosso físico. Imagine só o que está fazendo para o nosso coração.
tem sido? O que eu tenho utilizado? Eu não tenho tomado calmante. Eu tenho me alimentado de bomba? Será? Vou explicar. Quando eu me alimento da palavra, a palavra me acalma. Ela coloca tudo no devido lugar. A palavra diz para mim, as circunstâncias elas podem muitas vezes não ser verdadeiras. A palavra me acalma. O Senhor é meu pastor, dele eu não vou ter falta. Deitar-me em paz, em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. A palavra de Deus, ela me acalma. Mas será que eu tenho me alimentado desse calmante ou eu tenho tomado bomba? Porque bomba, aquelas pessoas que fazem academia, elas tomam bomba, fica tudo enorme assim, mas é uma força totalmente falsificada. Não é verdade? Então qual que tem sido o meu alimento? Eu tenho desenvolvido, trabalhado na minha competência, quando na verdade eu tenho que trabalhar na minha convicção, na minha fé, no que eu creio, na promessa, na palavra empenhada de Deus. Porque muitas vezes Deus falou, nos deu uma direção, faça assim, e aí quando eu começo a enfrentar as dificuldades, eu digo, será que foi Deus mesmo que mandou ir? Como João Batista, que ele quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro vivo. Quando Jesus chegou para ser batizado, ele disse, mas eu não queria batizar Jesus. E quando ele estava lá dentro da prisão, ali, na situação difícil, ele manda perguntar se Jesus era Jesus mesmo. O que fez que João Batista fosse lá e perguntasse? A dúvida. E o que gera dúvida? O sofrimento. E muitas vezes o sofrimento começa a gerar dúvida no nosso coração. Será que é Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que direcionou? Será que foi Deus mesmo que mandou? E manda perguntar para Jesus. Jesus é o Senhor mesmo que mandou? E Jesus, para João Batista, com toda a paciência, ele fez o quê? Ele respondeu. Avisa o que eu estou fazendo. Diga o que eu estou fazendo. Então a vida, ela requer esforço. Ela requer paciência, longanimidade, perseverança. Se nós nos esforçarmos, nos submetendo a Deus, a gente vai continuar, a gente vai perseverar, a gente vai prevalecer. Porque as circunstâncias não vão resistir. Do mesmo jeito que ela chegou, ela vai embora. É isso que a gente precisa pensar. Do mesmo jeito que ela chegou, ela vai embora. E tem hora que o sofrimento ele é tão doído que parece que ele vai ficar a vida toda. Mas é mentira. Não é. Não vai ficar. Vai embora. Vai embora. Então, ele quer que o meu esforço, ele quer o meu esforço porque o meu esforço ele se baseia nele, no caráter de Jesus, na pessoa de Jesus, de olhar para ele e entender, eu estou me esforçando porque eu amo Jesus, porque dele vem a minha salvação. Eu submeto a Deus a minha capacidade, porque muitas vezes nós vamos estar diante de situações em que nós temos a capacidade de resolver. E nós abrimos mão da capacidade de resolver para perguntar para Jesus o que o Senhor quer que eu faça. E Jesus dizer assim, nada. Já pensou? Abre mão da tua capacidade de resolver. Porque eu vou resolver. Quantas vezes Deus não tem falado isso conosco? E a gente muitas vezes faz ouvido de mercador. E a gente vai lá e usa da nossa força. E as consequências na nossa vida são desastrosas. Porque a gente fica infrutífero.
infrutífero, né? Então, eu submeto a Deus a minha capacidade, eu obrigo a minha carne, eu faço calar a minha alma. Enquanto eu vou fazendo isso, Deus vai trabalhando em mim o fruto. Então não é assim, se Deus der a mim paciência, eu faço. Não, faz primeiro que eu te dou a paciência. Se Deus der a mim a capacidade de perdoar, eu perdoo. Não, perdoa primeiro, depois eu te dou a capacidade. Põe o pé primeiro. E aí eu faço endurecer a água. Né? Imagina lá Pedro, Jesus, se fosse o medo, então vai andar sobre a água. Jesus fala, então vem Pedro. E aí Pedro fala, peraí, deixa eu verificar aqui se está duro aqui. Ah, está duro, então agora eu vou andar. Pedro fez isso? Não, ele foi. Ele não sabia que Jesus ia fazer ele andar. Se Jesus estava chamando ele, logo ele sabia que Jesus ia salvá-lo. Se ele ia fazer andar sobre as águas, era a vontade dele ou não. Mas ele confiou em Jesus. E o esforço, muitas vezes, ele vem diante de uma confiança que nós temos em Deus, por conhecê-lo. Porque a gente se esforça ou se submete a alguém que a gente não confia? Não. Se eu não confio na liderança daquela pessoa, eu não me submeto a ela. Não é assim que a gente faz? Por que tantas mulheres têm dificuldade de se submeter aos maridos? Porque não confiam no marido. E quando a gente começa a compreender de que a minha submissão ela vai além do meu marido, que eu estou me submetendo a Deus, e não ao meu marido, mas a Deus, então, e ele eu confio. Então, se o meu marido estiver fazendo uma coisa errada, Deus vai dar um jeito dele com ele. Confio no Senhor, confio na liderança de Deus na minha vida, que Ele não vai deixar o barco afundar. E se o barco afundar, era porque Ele queria que afundasse. É assim que a gente tem que pensar, né? Eu acho que já... tá. Então, como eu falei, o esforço ele gera virtude. Ao passo que eu faço falar a minha alma, eu recebo de Deus virtude do Espírito Santo, porque meu alimento para isso é a palavra de Deus. Amém. Nós sabemos que Satanás é aquele que se opõe a nós. E ele não pode nos resistir. A palavra de Deus diz que quem é que vai resistir o diabo? Nós. Então, quando eu me submeto a Deus, então eu tenho capacidade de resistir a Satanás. E quando eu resisto a Satanás, o que ele faz? Foge. Ele foge. Ele fica chamando a gente para usar a força. Vem aqui para o meu campo aqui. Vem, que você não é de nada. Você não é de nada, vem. E a gente diz, realmente eu não sou de nada. Eu vou ficar onde Deus mandou ficar. Se Deus mandar eu descer, eu desço. Mas se Ele mandar eu descer. Se Ele mandar eu ir, eu vou. Mas se Ele mandar eu ficar, eu fico. Jesus, né? A palavra que disse, alguém te mandar uma milha, anda duas. É isso. Se alguém tiver o poder de fazer você andar uma milha, anda duas. Você não vai mostrar a força que você tem, mas você vai mostrar o esforço que você tem de me agradar. E isso é o suficiente para que você possa resistir o diabo e ele fugir. Então, às vezes, a gente está batalhando, a gente está com lutas aí que a gente não consegue vencer, porque a gente ainda está tentando vencer no campo de Satanás, usando a nossa força, a nossa capacidade, e a gente está se cansando, isso gerando conflito. Eu falei isso com uma amiga minha, ela disse assim, eu entendi muito bem, Rabi, mas eu preciso fazer a minha mente entender isso. Quantas são as vezes que a gente não entende, mas a gente crê? Porque a nossa mente ela vai argumentar muita coisa. E existem coisas no reino espiritual que não têm respostas. Por isso que o Evangelho se baseia na fé. E se
Se eu vou esperar entender alguma coisa para eu dar o passo de fé, eu vou ficar parado. Eu vou continuar agindo no meio da força. E eu vou continuar perdendo todas as batalhas. Porque se vence batalha, não se opondo ao inimigo, mas resistindo a ele através da submissão a Deus. Amém? Vamos orar? A palavra é essa, que a gente possa se esforçar em nos submeter a Deus. Que a gente possa se esforçar em fazer calar a nossa alma. A gente possa se esforçar em obedecer a palavra de Deus. E no momento em que eu e você estivermos titubeando, no momento em que eu e você estivermos duvidando, que eu e você possamos correr para a palavra de Deus, que é o lugar onde nós teremos força, que é o gerador de força, para que a gente continue resistindo, para que a gente continue sendo alimentado pela palavra, porque sim, se nós fizermos isso, nós estaremos tendo as virtudes do Espírito Santo, estaremos dentro da longanimidade, estaremos dentro da paciência, estaremos dentro da perseverança. Deus, Ele quer nos fazer fortes nele, não a força do mundo, mas a força de Deus, aleluia. É isso que Deus quer fazer de nós, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos pequenos, Senhor. Nós somos falhos, ó Pai. Mas o Senhor, Pai, acredita em nós, Senhor. Porque o Senhor olha para nós e quando o Senhor nos vê, o Senhor vê o sangue de Cristo que foi derramado no Calvário por nós. Um preço altíssimo pago por nós. E quando o Senhor fez isso, Pai, o Senhor sabia o que o Senhor estava fazendo. Meu Deus querido, o Senhor sabia para quem o Senhor estava dando aquele sangue, Pai. Ó Deus querido, por isso nós temos a certeza que nós, enquanto caminhamos, o Senhor caminha conosco, Senhor. Temos a certeza, Pai querido, que é na submissão, ó Pai, que encontramos, ó Pai, a força para vencer, Pai. É na submissão, ó Senhor, que resistimos, Senhor querido, às coisas desta vida, que Satanás vem colocando o tempo todo sobre nós. É na força do Senhor, Pai querido, que nós iremos vencer, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, Senhor. Que possamos ter a vitória, ó Deus querido, dos nossos corações, Senhor. Possamos ter a vitória contra a nossa alma, contra a nossa carne, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.